Estudaremos neste tópico os conversores CA-CA. Existem duas formas de se obter uma conversão CA-CA. A primeira delas é utilizando dois estágios de conversão, um retificador ou conversor CA-CC na entrada e um inversor ou conversor CC-CA na saída. Porém, a forma mais simples e mais eficiente de se realizar a conversão CA-CA é aquela que emprega um único estágio. Neste tópico, analisaremos os cicloconversores e gradadores. O gradador é um conversor CA-CA que permite ajustar a tensão na carga a partir de uma fonte de tensão de entrada CA fixa e, nesse caso, a frequência da fonte de alimentação e da carga são as mesmas. Este tópico é abordado no capítulo 6 do livro do Rashid, sendo que ao final do capítulo apresentam-se alguns exercícios propostos. Dentre aplicações convencionais de conversores CA-CA, temos controle de intensidade luminosa de lâmpadas incandescentes, também conhecido como dimming. O mesmo princípio pode ser empregado para controle de temperatura, o exemplo, controle da água em um chuveiro. O tipo de dispositivo conhecido como chuveiro eletrônico nada mais é do que um conversor CA-CA, do tipo gradador. Antigamente, quando os conversores de frequência não eram tão populares em virtude do elevado custo dos IGBTs, os conversores CA-CA eram empregados no controle de velocidade, além do fato de serem bastante utilizados na questão da limitação da corrente de partida, a chamada chave soft start. E também encontram-se conversores CA-CA em aplicações envolvendo mudanças de tap de transformadores. Dois tipos de estratégias são normalmente empregadas para acionar os semicondutores controlados dos conversores CA-CA. Controle liga-desliga, on-off, e o controle do ângulo de fase, ou seja, do ângulo de disparo dos tiristores. No caso do controle liga-desliga, o conversor e, consequentemente, a carga ficam conectados à rede durante um certo número de ciclos e permanecem desconectados da rede outro número de ciclos, mantendo-se assim uma relação que é semelhante àquela definição apresentada para os conversores CCCC em termos da razão cíclica, ou seja, a razão cíclica ou ciclo de trabalho é o tempo durante o qual o interruptor permanece conduzindo, dividido pelo período completo de comutação. Dessa forma, sendo que a carga não permanece todo o tempo conectada à fonte CA, tem-se uma redução da potência consumida por ela. E variando-se, então, o número de ciclos, consegue-se variar ou controlar o fluxo de potência da fonte para a carga. A classificação dos gradadores pode ser obtida em termos do número de fases, monofásicos ou trifásicos, e também da possibilidade do controle de fluxo de potência, unidirecional, quando se tem um gradador de meia onda, ou bidirecional, quando se tem um gradador de onda completa, sendo que esses conversores serão estudados nos tópicos seguintes. Conforme vimos no estudo de retificadores, os tiristores podem ser entendidos como diodos controlados, sendo que é possível disparar o tiristor quando a tensão no anodo for mais positiva que a tensão do catodo. Nos retificadores isso acontece no semiciclo positivo, porém nos conversores CA-CA o disparo dos tiristores pode acontecer no semiciclo positivo ou negativo. Para isso é necessário conectar dois tiristores de forma antiparalelo, de forma a permitir que
a corrente circula, ora num sentido, por um dos tiristores, ora no sentido oposto, pelo outro tiristor. Isso pode ser feito de forma discreta, porém, nesse caso, será necessária a utilização de circuitos de disparo isolados, uma vez que os tiristores não possuem uma conexão comum do gatilho. No caso de potências mais baixas, pode-se recorrer ao triac, que nada mais é do que um tiristor, um par de tiristores conectados em antiparalelo, porém compartilhando o terminal gatilho. Dessa forma, isso resulta nesse dispositivo mostrado no slide, que apresenta dois terminais, não importa o sentido de conexão dos terminais 1 e 2, sendo que o que definirá qual dos tiristores conduzirá é justamente o sinal da tensão de entrada, seja no semiciclo positivo, seja no semiciclo negativo. Conforme mencionamos anteriormente, mantendo-se a carga conectada um certo número de ciclos e desconectada outro número de ciclos, é possível controlar o fluxo de potência da fonte para a carga e, consequentemente, o valor da tensão eficaz CA aplicada a essa carga. Assim, tem-se um conceito que é semelhante àquele da razão cíclica, definido para os conversores CCCC, ou seja, para os interruptores totalmente controlados, mas nesse caso, em vez de considerarmos a largura de um pulso, temos N como sendo o número de ciclos em que a carga permanece conectada à rede e M o número de ciclos em que a carga permanece desconectada na rede. Logo, o ciclo de trabalho ou razão cíclica K é uma relação entre N e a soma de M e N. Consideramos então o gradador monofásico bidirecional mostrado na figura e suas respectivas formas de onda. Vejam que no primeiro gráfico temos um total de 3 ciclos da tensão de entrada. Porém, na carga, temos apenas 2 ciclos da tensão de entrada e um intervalo de tempo em que a tensão é nula. E esse padrão se repete segundo um certo período. É possível verificar, então, que é necessário disparar os tiristores a cada semiciclo. Então, o tiristor T1 é disparado no semiciclo positivo, o tiristor T2 é disparado no semiciclo negativo, porém, ao final do segundo ciclo completo da tensão na carga, não se disparam os dois tiristores, sendo que então a corrente deixa de circular na carga. Temos então uma forma de onda com 2 períodos completos da senoide de entrada e um período em que não existe tensão aplicada a essa carga. Assim como temos um intervalo de tempo em que a corrente e a tensão são nulas, o valor eficaz naturalmente será menor. O gráfico mostrado no slide demonstra também que, à medida que aumenta a razão cíclica ou ciclo de trabalho, aumenta o fator de potência. Então, uma desvantagem não só do controle liga-desliga, mas do controle de ângulo de fase e dos conversores CA-CA aqui estudados, é o fato de que o controle de potência entregue à carga pode levar à redução do fator de potência de entrada graças às harmônicas que existirão na corrente drenada. Diferentemente do controle liga-desliga, o controle do ângulo de fase empregado nos gradadores unidirecionais e bidirecionais se baseia na variação do instante de disparo de um dado tiristor ao longo do semiciclo positivo ou negativo da tensão de entrada. Vamos começar a análise pelos gradadores unidirecionais, que se baseiam na associação antiparalelo de um tiristor e um diodo, sendo essa mais barata e mais simples que aquela que emprega 2 tiristores. Porém,
esse conversor apresenta uma limitação. A primeira delas, em termos do fato de não ser possível variar a tensão de saída em uma ampla faixa entre 0 e 100%. Além disso, a circulação de uma componente CC associada à assimetria entre os semiciclos positivo e negativo pode levar, eventualmente, transformadores utilizados à saturação, restringindo esse tipo de aplicação a baixas potências, como, por exemplo, controle de luminosidade em lâmpadas incandescentes. Nesse circuito, emprega-se um tiristor acionado no semiciclo positivo e um diodo antiparalelo acionado no semiciclo negativo. Verifica-se então que o ângulo de disparo pode variar de 0 a π radianos para o caso do tiristor, porém o diodo sempre conduzirá de forma naturalmente no semiciclo negativo, porque ele está conectado em antiparalelo com o tiristor. Então, no semiciclo negativo, a tensão no anodo é mais positiva do que a tensão do catodo. A análise matemática destas expressões leva a se obter a expressão que permite calcular o valor eficaz da tensão na carga, que dependerá naturalmente da tensão de entrada eficaz e também do ângulo de disparo. Deve-se ressaltar que, na primeira expressão associada ao cálculo da tensão eficaz, o ângulo alfa deve ser utilizado em radianos. E verifica-se por meio das formas de onda da corrente e tensão na carga que as áreas do semiciclo positivo e negativo não são iguais para um ângulo alfa diferente de 0. Então, teremos uma tensão e uma corrente média na carga que serão não nulas para ângulos de disparo maiores que 0. E, via de regra, o valor da tensão média na carga será negativo porque o pulso associado ao semiciclo negativo tem uma área maior do que aquele associado ao semiciclo positivo. O mesmo princípio do controle de fase pode ser aplicado também aos gradadores bidirecionais, mas nesse caso devemos disparar 2 tiristores antiparalelos. Um tiristor disparado no semiciclo positivo, outro tiristor disparado no semiciclo negativo. Se o disparo for feito de forma simétrica, ou seja, em um ângulo alfa e um ângulo alfa mais 180 graus, teremos então as áreas do semiciclo positivo e negativo exatamente iguais, levando então a um valor médio da tensão e da corrente de saída nulos, e dessa forma não teremos o risco de uma eventual componente CC levar à saturação magnética em aplicações que envolvam a utilização de transformadores. No caso deste circuito, então, disparam-se os tiristores T1 e T2 em ângulos alfa e alfa mais π, e, deste modo, constata-se que a forma de onda da corrente e da tensão de saída são recortadas. Porém, o valor médio dessas formas de onda é nulo. Empregando-se então a definição de valor eficaz aplicada às formas de onda, constata-se que a tensão de saída eficaz também depende da tensão de entrada eficaz e do ângulo de disparo alfa. Novamente, deve-se ressaltar que o valor de alfa que aparece não associado a uma função trigonométrica nessa expressão deve ser utilizado em radianos e não em graus para que se obtenha o resultado correto. Uma desvantagem do gradador bidirecional com 2 tiristores é o fato de que os circuitos de disparo dos tiristores devem ser isolados, uma vez que não compartilham o mesmo catodo comum. Essa limitação pode ser superada empregando-se este circuito, em que se empregam 2 tiristores e 2 diodos. Observa-se que
os dois tiristores estão conectados por meio de um ponto comum e, além disso, temos os cátodos interconectados entre si, dispensando a utilização de circuitos de disparo isolados. Dispara-se, então, o tiristor T1 em um ângulo alfa, sendo que, então, a corrente circula da fonte por T1 e passando por D1, sendo que T2 e D2 ficam bloqueados no semiciclo positivo. Na passagem do semiciclo positivo para o negativo, o tiristor T1 e o diodo D1 são automaticamente bloqueados. No semiciclo negativo, T2 é disparado em um dado ângulo alfa mais π, dessa forma colocando em condução T2 e permitindo a circulação da corrente no sentido contrário. Embora essa solução resolva a questão do circuito de disparo isolado, cria-se outro problema em termos do aumento das perdas por condução, porque a corrente circulará agora por dois elementos que estão conectados em série a cada uma das etapas de funcionamento. Além disso, o custo tenderá a ser maior porque são necessários dois diodos adicionais. Temos aqui outra possibilidade de se obter um controlador de onda completa, porém, esse circuito não realiza uma conversão CA-CA, mas sim uma conversão CA-CC. Então, emprega-se um único tiristor e 4 diodos. Ao se disparar o tiristor T1 no semiciclo positivo, a corrente circula por D1, T1 e D2. E, ao se disparar o tiristor T1 no semiciclo negativo, a corrente circulará por D3, T1 e D4. Embora a corrente de entrada seja CA, naturalmente, invertendo-se, a tensão e a corrente na carga serão CC. Então, esse é um arranjo mais simples do que o retificador de onda completa a tiristores. Até o momento, estudamos gradadores conectados a cargas resistivas. Porém, esses conversores podem ser empregados para alimentar cargas indutivas também. Nesse caso, o disparo do tiristor T1 leva ao mesmo comportamento observado no caso dos retificadores alimentando cargas indutivas. Ou seja, a condução do tiristor T1 permanece além da transição do semiciclo positivo para o semiciclo negativo, encerrando-se em um ângulo beta, que é definido pelas características do circuito, ou seja, pela constante de tempo. A determinação do ângulo beta também depende da utilização do ábaco de Puchlowski, uma vez que a análise do circuito envolve equações transcendentais, cuja solução só é possível por meio de métodos numéricos. Aplicando-se a definição de valor eficaz às formas de onda que regem o comportamento do circuito, constata-se que o valor eficaz da tensão de saída depende do valor eficaz da tensão de entrada, do ângulo de disparo alfa e do ângulo de extinção beta. Para aplicações em altas potências, muitas vezes é interessante a utilização de estruturas polifásicas. E esse princípio também se aplica aos conversores CA-CA. Nesse slide temos um gradador trifásico unidirecional, sendo que é utilizado um par de elementos em antiparalelo, um tiristor e um diodo para cada fase. Temos também a representação das tensões fase-neutro e das tensões fase-fase, de acordo com as suas respectivas expressões instantâneas. Verificamos que o comportamento do circuito em termos das formas de onda resultantes é diferente para diferentes faixas do ângulo de disparo adotado. Temos, via de regra, 3 faixas para
o ângulo de disparo de 0 a 90 graus, de 90 a 120 graus e de 120 a 210 graus, sendo que para cada uma delas temos uma expressão distinta que permite calcular o valor eficaz da tensão de saída. E todas essas expressões encontram-se em função do valor eficaz da tensão de entrada e do ângulo de disparo alfa. Deve-se ressaltar que o termo em que o ângulo alfa aparece não associado a uma função trigonométrica deve ser utilizado o valor em radianos e não em graus. O mesmo princípio pode ser empregado para a concepção de uma estrutura bidirecional trifásica, mas em vez de se utilizar um tiristor em antiparalelo com um diodo, emprega-se um par de tiristores em antiparalelo, conforme mostra essa estrutura, que está associada a uma carga resistiva conectada em estrela. Novamente, há 3 faixas de variação para o ângulo de disparo, de 0 a 60 graus, de 60 a 90 graus e de 90 a 150 graus, e, naturalmente, as formas de onda para cada uma dessas faixas são distintas entre si. Então, isso leva a 3 expressões diferentes para o cálculo da tensão eficaz de saída, de forma semelhante ao que acontecia para o retificador de onda completa trifásico com 6 tiristores que estudamos anteriormente. Os gradadores que estudamos até então permitem variar apenas o valor eficaz da tensão de saída, mas não sua frequência, que é exatamente a mesma da tensão de alimentação CA. Porém, há aplicações em que é necessário variar não só o valor eficaz da tensão de saída, mas também a frequência. Um exemplo bastante conhecido é o caso do controle de velocidade de máquinas de indução. Atualmente, utilizam-se conversores de frequência compostos por um retificador na entrada e um inversor PWM, que permitem variar a relação entre tensão e frequência e, desta forma, controlar a velocidade de motores de indução. Porém, outrora, o custo dos IGBTs não era competitivo e, dessa forma, empregavam-se conversores CA-CA diretos, com um único estágio à base de tiristores para realizar tal controle de velocidade. Os cicloconversores, então, permitem variar não só a tensão na carga, mas também a frequência dessa tensão. Temos aqui o exemplo de um cicloconversor monofásico composto por um conversor P positivo ou retificador e um conversor N negativo ou inversor. Consideram-se 3 períodos da tensão de alimentação senoidal de entrada e verifica-se que a carga apresenta 3 pulsos no semiciclo positivo e 3 pulsos no semiciclo negativo. A frequência da tensão da carga agora não será mais de 60 Hz, e sim de 20 Hz, porque esse padrão de 3 pulsos para cada semiciclo irá se repetir segundo uma frequência de 20 Hz. Ou seja, enquanto se tem um período da tensão de saída, acontecem 3 períodos da tensão de entrada. E, desse modo, variando-se o número de pulsos, varia-se a frequência na carga, ao passo que a variação do valor eficaz está associada à variação do ângulo de disparo em cada um desses pulsos. Quanto mais largo for o pulso, maior é o valor eficaz. Quanto mais estreito for o pulso, menor vai ser o valor eficaz. É possível também obter cicloconversores trifásicos
com a utilização de 6 tiristores no conversor P, no retificador, e 6 tiristores no conversor N ou inversor. Para se reduzir a frequência da tensão de saída, é necessário um certo número de pulsos. E a forma de onda mostrada corresponde a uma frequência da tensão de saída que equivale a 12 Hz. Além disso, o valor eficaz da tensão de saída pode ser variado de acordo com a área de cada um desses pulsos. Ou seja, esse pulso pode ser mais estreito ou pode ser mais largo e desta forma consegue-se controlar o valor eficaz da tensão de saída e, consequentemente, o fluxo de potência na estrutura.